Ele não nasceu em um palácio. Não era o filho favorito. Não usava armadura nem espada. Mas enfrentou um gigante e venceu com apenas uma pedra. Davi, o pequeno pastor de ovelhas, que se tornaria o maior rei da história de Israel. Neste episódio, vamos mergulhar na vida de um homem simples, mas com um coração gigante. Um homem segundo o coração de Deus. A história de Davi começa na cidade de Belém, a mesma onde, séculos depois, nasceria Jesus. Ele era o filho mais novo de Jessé. Tinha vários irmãos mais velhos, fortes, preparados para a guerra. Enquanto todos iam ao campo de batalha, Davi ficava com as ovelhas. No meio do campo, sozinho, ele tocava a harpa, cantava salmos, vivia com Deus. Foi ali, na solidão do pasto, que Davi aprendeu a ouvir a voz do Senhor. Enquanto todos o ignoravam, Deus o observava. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Certa vez, o profeta Samuel foi enviado por Deus à casa de Jessé. Deus queria ungir um novo rei. Um a um, os irmãos de Davi passaram diante de Samuel. E o profeta pensava: esse com certeza é o escolhido. Mas Deus dizia: não é esse, nem esse, nem esse. Até que Samuel perguntou: acabaram-se os filhos? Jessé respondeu: falta o menor, está cuidando das ovelhas. Chamaram Davi, e quando ele entrou, Deus falou a Samuel: é esse, levanta-te e unge-o. Ali, diante dos irmãos, Davi foi ungido rei, mas voltou para o campo, porque quem é grande para Deus sabe esperar o tempo certo. Israel estava em guerra contra os filisteus. Um dos inimigos era um gigante chamado Golias, com quase 3 metros de altura. Por 40 dias ele desafiava o exército de Israel. Ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Até que Davi foi levar comida para seus irmãos no acampamento e ouviu o desafio do gigante. Quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Davi se apresentou ao rei Saul. Disse: quando o leão atacava minhas ovelhas, eu o enfrentava. O mesmo Deus que me livrou do leão e do urso, me livrará de Golias. Saul tentou dar sua armadura a Davi, mas ela era pesada demais. Não servia. Davi entendeu: não se luta as batalhas de Deus com as armas do mundo. Ele pegou sua funda, escolheu 5 pedras lisas no riacho e foi ao encontro do gigante. Golias zombou de Davi: sou por acaso um cão para vires a mim com paus? Mas Davi respondeu: tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi correu em direção ao inimigo, girou a funda e lançou a pedra com fé. A pedra acertou o gigante. Golias caiu com o rosto em terra, e ali, com uma pedra e uma oração, o pequeno pastor derrotou o maior guerreiro dos filisteus. Deus mostrou que não é o tamanho da espada que vence, mas a fé no coração. Depois da vitória, Davi foi acolhido no palácio. Tocava a harpa para acalmar o rei Saul. Era amigo íntimo de Jonatas, filho de Saul. Tinha o povo do seu lado, mas Saul começou a ter inveja. Enquanto o povo cantava o nome de Davi, o coração do rei se encheu de ódio. Davi passou de herói a perseguido. Durante anos, Davi fugiu de Saul. Escondeu-se em cavernas, chorou, foi traído. Mas mesmo tendo oportunidade de matar o rei, ele não o fez. Não tocarei no ungido do Senhor. Davi sabia que a honra é maior que a vingança, e que o trono que Deus dá, é Deus quem sustenta. Após a morte de Saul e de Jonatas, Davi chorou. Mas o tempo chegou. Aos 30 anos foi coroado rei de Judá, e depois, rei de Israel. Davi conquistou Jerusalém,
Estabeleceu a Arca da Aliança na cidade. Fez de Israel uma nação forte e respeitada. Mas Davi sabia, o segredo da força não estava nos exércitos, estava na adoração. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi era humano. Um dia, do alto do seu palácio, viu uma mulher, Betsabé. Ela era casada com Urias, um soldado fiel. Davi cometeu adultério e mandou matar o marido dela. Esse foi o seu maior erro, mas Deus envia o profeta Natã. Natã conta uma parábola, e Davi, indignado, declara: "Esse homem merece morrer." Natã então responde: "Esse homem és tu." Davi cai em pranto. Escreve o Salmo 51. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Lava-me de toda a culpa, purifica-me do pecado. Davi não tentou se justificar. Ele se quebrou. E por isso, foi restaurado. Porque Deus não busca pessoas perfeitas. Busca corações quebrantados e sinceros. Nos últimos anos, Davi enfrentou lutas dentro da própria casa. Filhos que se rebelaram, guerras internas. Mas ele permaneceu firme. Entregou o reino a seu filho Salomão. E antes de morrer, declarou: "Fui moço, e agora sou velho, mas jamais vi o justo desamparado." Davi não foi perfeito, mas ele foi verdadeiro. Foi músico, guerreiro, pastor, rei, poeta, mas acima de tudo, foi um homem de fé. E Deus o honrou. De sua descendência, nasceu Jesus, o Messias, o Salvador do mundo, chamado de Filho de Davi. Davi nos ensina que Deus não escolhe os maiores. Ele escolhe os disponíveis. Ele usa quem está no campo, quem ninguém nota, quem tem um coração sensível e uma fé que enfrenta gigantes. Você pode ser o menor da sua casa, o esquecido no campo, mas se tiver um coração voltado para Deus, os céus te verão e te chamarão pelo nome. Davi não venceu Golias porque era forte. Ele venceu porque confiava, porque sabia que o impossível nas mãos de Deus é apenas o começo do milagre. Enquanto o mundo olha para o tamanho do gigante, Deus olha para a coragem do teu coração. O que você tem hoje pode parecer pouco, mas se for entregue com fé, será suficiente para derrubar o impossível. Davi errou, chorou, caiu, mas nunca deixou de voltar para Deus. E é isso que faz um coração segundo o coração do Pai. Não a perfeição, mas a entrega. Que a sua oração seja como a de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E que você nunca se esqueça: não há gigante que resista a um coração que confia. Se essa história te fortaleceu, compartilhe com alguém que precisa derrubar gigantes. Escreva nos comentários: "Senhor, eu confio em Ti." E fique com a gente, porque a próxima história pode ser a resposta que seu coração está esperando. No próximo episódio, vamos conhecer a história de Ruth, uma estrangeira que virou ancestral de Jesus. Que o Senhor continue fazendo grandes coisas na sua vida. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima.